Olá, para quem não me conhece, sou Gildo Azevedo, estudo filosofia há 13 anos e para quem vem acompanhando os meus vídeos, nunca viram nenhum vídeo eu falando de política, que é também uma das ciências que a filosofia estuda, se é que a política é uma ciência. E se for uma ciência, ela está fundamentada, principalmente, no que a filosofia fala sobre o discurso, sobre a verdade que está no discurso, e os primeiros políticos, até os políticos de hoje, eles ganham a sua eleição, não sei o que é que eles ganham, por aquilo que ele promete, e essa promessa bate no mais profundo daquele que quer, que está procurando um político que atenda às necessidades dele, ele pode votar nesse político. Outros políticos vendem os seus votos, dão cesta básica, dão dinheiro e por aí vai. E essa noção de política é uma noção muito antiga, desde os primórdios de todos os tempos. Indo a Platão, que é um dos filósofos que eu mais leio, ele tem um livro propriamente chamado Político. Ele tem um diálogo chamado Político. Na República, ele vai tratar da política desde o primeiro livro desde o primeiro livro da República até o último livro da República, até o 10º livro da República. Mas sim, a palavra política ela vem de uma palavra grega polis, e esse tikos certamente deve ser alguém que venha dominar a polis por leis, estatutos, regras que ele mesmo faz e que a maioria deve seguir. É aí onde entra a questão do contrato social, dos contratualistas como Rousseau, como Hobbes. Todos eles trataram de política desde a origem dos primeiros homens na Terra. Rousseau vai dizer que o início da desigualdade entre os homens, desigualdade hoje, que os políticos têm uma grande parcela nisso, de um país como o nosso, ainda vê desigualdade social, ainda vê gente desempregada, ainda vê gente passando fome, num país tão rico como o nosso. A política, a filosofia política, ela vai analisar essas questões. E a palavra político, vem de polis, e nós somos animais políticos, como dizem Aristóteles. Somos animais políticos porque somos animais de cidade, de polis, animais de cidade. Animais que tendem ou que, por natureza, são seres sociais. São seres que fogem do isolamento. E que quer entrar num determinado grupo de pessoas que tenham uma política que vai de acordo com a política dele. Que a verdade desse animal de polis, pode ser seu irmão, seu pai, seu amigo, o que for, se a verdade dele bater com a minha, já haverá um acordo político, um contrato. Voltando a Rousseau. O Rousseau escreve no início, na obra chamada Início da Desigualdade Humana, e ele mostra que o primeiro homem que enfiou uma estaca no chão e disse, essa terra é minha, foi o início de toda a desigualdade entre os homens. E esse homem que colocou a primeira estaca no chão e disse que esse pedaço de terra é meu, esse aí foi o primeiro político, não animal de polis, mas aquele ser que vai tender a dominar pessoas que vão habitar a sua terra, como os burgueses, como nos burgos. Cada dono de um burgo na Idade Média, ele era um político. Muitos eram condes, duques, por aí vai. Esses são personalidades políticas. O principal objeto de uso do político é o seu discurso. E no seu discurso, o que a gente vê hoje é promessas e promessas que nunca foram cumpridas. A gente tende
a ver o que o outro fala que ele vai fazer, ele deve cumprir. Da mesma forma como eu falo e cumpro nas minhas palavras, mas só que isso não é 100%. Nenhum de nós possuímos a verdade que explica todas as coisas. De animal de polis a dominador de polis, temos essa pessoa chamada político, que tem como objeto principal o seu discurso, e, e o político hoje ele vai se filiar num partido e ele vai ter que cumprir as regras daquele partido. Ele não vai fazer nenhuma coisa que esteja fora do que as metas daquele que o partido político estabeleceu para ele. Quando ele burla esse protocolo, geralmente ele vai burlar com a corrupção, com funcionários fantasmas que servem a ele, que só aparecem para assinar o ponto e que não exerce a sua verdadeira função, que deveria ser um secretário, que deveria ser um conselheiro, e por aí vai. Essa sim é uma introdução à política, por exemplo. No primeiro livro da República de Platão, um senhor vai dizer que a justiça é a conveniência do mais forte. A justiça está conveniente ao mais forte. A justiça está mais aberta ao mais forte. A justiça é dominada pelo mais forte, tanto em dinheiro quanto em convencer os seus eleitores pelo que ele prometeu, que atendeu àquela expectativa daquele eleitor, mesmo que ele não cumpra, mas os seus meios foram chegar ao poder. Por isso que Maquiavel vai dizer que os fins justificam os meios para um político. Esqueci até o livro o nome. O Príncipe de Maquiavel. Ele vai dizer que o político ele deve também fazer obras, e obras que sejam monumentais ou obras que sejam chamativas, para que o nome desse político seja falado na hora de quem vê uma estátua de bronze ou um viaduto tal. A gente vai sempre se lembrar que foi aquele político que fez isso. É um livro muito bom de se ler, é um manual de política que muitos políticos ainda utilizam hoje. Então, esse Maquiavel, já falamos de Rousseau. Para Rousseau, o homem em estado de natureza é um homem bom, mas que eles sentem a necessidade de serem governados por outros, porque o governo ele vai criar uma lei que serve para todos. E o ser humano não político ele pode criar regras para sua família, mas não para instâncias superiores de dominação e de poder. Aristóteles, depois de Platão, né, que foi discípulo de Platão, ele escreve A Política. Ele vai descrever os vários tipos de exercício de um político ou de exercício da política, como oligarquia, república, um estado ditatório, onde tem aquele que é o dominador e que as suas leis devem ser seguidas à risca, senão o povo pode correr riscos de ficarem na miséria ou de perderem a própria vida. É isso que vai servir como introdução ao nosso estudo de política, que está numa